para uma viagem. Mal sabia ele o que o esperava em seu retorno. Depois de muito tempo fora, Deolindo retorna à pacata cidade. Junto consigo, ele leva um grande ar de felicidade em poder pisar naquela terra novamente. Ah, venta grande, que noite de almirante vai você passar? Sei a viola e os braços de Genoveva, colozinho de Genoveva. Deolindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante, como eles dizem, uma dessas grandes noites de almirante que o esperava. Pouco antes de viajar, Deolindo começara uma paixão. Genoveva ela se chamava. Caboclinha de 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Foram apresentados na saída da igreja, por uma conhecida de ambos, e ficaram perdidamente apaixonados. A tal ponto dele querer largar o emprego e ela juntar-se a ele numa casinha no interior. Mas a velha Inácia, que morava com ela, não concordou, fazendo-os desistir da insana ideia. Deolindo não teve alternativa a não ser partir em sua viagem. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. De direito. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Estava selado o contrato. Não havia descrer a sinceridade de ambos. Ela chorava e ele não chorava, mas seu coração sofria por dentro ao ter que partir. Os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses, e ele voltou. Lá vai ele agora, pela Rua da Bragança, até o início da Gamboa, onde mora Genoveva. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. Deolindo só pensava em lhe dizer uma coisa: jurei e cumpri. Ao mesmo tempo, lembra as mulheres que viu por este mundo de Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas ou que lhe pareciam aos olhos. Concorda que nem todas seriam ideais, mas algumas eram, e nem por isso fez caso nenhuma, só pensava em Genoveva. Deolindo carregava no bolso aquilo que a custo de muita economia comprou em Trieste, um par de brincos. O que ela lhe guardaria, pensou? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele seria o ideal. Nisso chegou a Gamboa e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia. Deolindo! É com grande alegria e inquietação que retorno. Onde está minha querida Genoveva? Não me fale nessa maluca. Estou bem satisfeito com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse. Mas o que foi? Que foi? Ah, não se preocupe. É uma dessas coisas que aparecem na vida. Não vale a pena se preocupar. Genoveva anda com a cabeça virada. Mas virada por quê? Está com o mascate, José Diogo. Conhece José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela anda meio maluca. Foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta. Era conversas e mais conversas, até que um dia eu disse que não queria minha casa difamada. Ah, meu pai do céu! Foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com os olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que digo é que não quero esses conchichos à porta. 2 dias depois estava mudada e brigada comigo. Onde mora ela? Na Formosa, antes de chegar à igreja. Uma casinha recém-pintada. Deolindo não quis ouvir mais nada. Saiu embestalhado o portão afora. Não conseguia pensar em mais nada. Não pensou em nada. As ideias marinhavam-lhe no cérebro, como em hora de temporal. No meio de uma confusão de ventos e apitos. Tinha passado a Gamboa, o saco dos alferes, entrado na Formosa. Não sabia o número da casa, mas era perto da igreja. Recém-pintada e com o auxílio da vizinhança poderia achá-la. Mas não foi preciso pedir ajuda a ninguém. Deolindo podia reconhecer aqueles cabelos até mesmo de costas a 1 quilômetro de distância. Genoveva, ao virar-se, enxergou aquilo que há tempo havia esquecido e desejava não encontrar mais. Que isso? Quando chegou? Entre, seu Deolindo. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Podia ser que a velha se enganasse ou mentisse. Tudo isso lhe passou pela cabeça, sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão. Mas a esperança logo se desfez. Genoveva deixou a porta aberta.
Pediu para sentar-se, pediu-lhe notícia da viagem e achou-o mais gordo. Nenhuma comoção nem intimidade. Seu coração estava em pedaços. Durante os primeiros minutos não pensou em outra coisa, a não ser estrangulá-la. Sua dor era imensa. Sei tudo. Quem lhe contou? Fosse quem fosse, disseram-lhe que eu gostava muito de um moço? Disseram. Pois disseram a verdade. Pode crer que pensei muito em você. Dona Inácia que lhe diga se não chorei muito, mas o coração mudou. Conto-lhe tudo isso como se estivesse diante do padre. Genoveva não se defendia de um erro, não se defendia de nada. Faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com a afeição do Deolindo. A prova é que quis fugir com ele, mas o Mascate venceu. A razão era do Mascate e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre Deolindo citava o juramento de despedida, como uma obrigação eterna, diante da qual consentir e não fugir ou viajar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Se viajou, foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou. Foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Deus. Pois sim, Deolindo, era verdade. Quando jurei era verdade. Tanto que queria fugir com você. Só Deus sabe se era verdade. Mas vieram outras coisas. Veio este moço e eu comecei a gostar dele. Mas a gente jura para isso mesmo. É para não gostar de mais ninguém. Deixa disso, Deolindo. Então você só se lembrou de mim? Deixa de partes. A que horas volta José Diogo? Não volta hoje. Não? Não volta. Está lá para os lados de Guaratiba. Deve voltar sexta-feira ou sábado. E por que você quer saber? Que mal ele lhe fez? Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra. Poucas lhe dariam uma expressão tão cândida. Não de propósito, mas involuntariamente. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe fez essa pedra que caiu de cima? Em seu interior, Deolindo queria matá-lo, mas a resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Eram uns brincos. Comprei-os para você. O que achou? São bonitos. A noite ia caindo. Depois de algum tempo, Genoveva foi sentar-se na soleira da porta e pediu para que Deolindo contasse sobre por onde andou nesses meses. No início ele recusou e disse que ia-se embora. Levantou-se e deu alguns passos na sala, mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre diabo, e ele voltou a sentar-se. Genoveva escutava com atenção, interrompidos por mulher da vizinhança que ele veio. Genoveva pediu que ela sentasse também, para ouvir as bonitas histórias que o senhor Deolindo estava contando. Não houve outra apresentação. A grande dama que prolonga a vigia para concluir a leitura de um livro ou de um capítulo. Não vive mais intimamente a vida dos personagens do que a antiga amante do homem vivia as cenas que ele ia contando. Tão livremente interessada presa, como se entre ambos não houvesse mais que uma narração de episódios. Que importa a grande dama o autor do livro? Que importa essa rapariga o contador de episódios? A esperança, entretanto, começava a desampará-lo, e ele levantou-se definitivamente para sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos. Realmente são muito bonitos. As despedidas foram breves. Genoveva levou Deolindo até a porta e nada mais. Após isso, foi ao encontro da amiga. Muito bom rapaz. Sabe o que ele me disse agora? Que foi? Que vai matar-se. Jesus! Qual o quê? Não se mata, não. Deolindo é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado, é ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados, não? Eu aqui ainda não vi destes. Nem eu. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, algumas amigas bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante e pediram-lhe notícias de Genoveva. Se estava mais bonita, se chorava muito na ausência. Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Well,